Trump tentou dar lição de democracia ao Brasil, mas Lula respondeu na lata. Quem precisa aprender sobre eleição limpa, rápida e soberana, talvez seja justamente o amigo americano. Boa tarde, presidente. Muito obrigado pela oportunidade. O presidente Trump acabou de dar uma entrevista lá no G7 e teve um outro rompante sobre o Brasil, falando das eleições no Brasil. Ele disse o seguinte: o país é um pouco complicado, se referindo ao Brasil, politicamente. É um pouco perigoso politicamente, é desagradável. E aí ele continua: ouvi dizer que prenderam o Bolsonaro Júnior. Eles o prenderam ou querem prendê-lo porque ele está bem nas pesquisas. Talvez ele tenha feito alguma confusão. E aí ele faz uma outra observação. Eles jogam pesado, presidente. E ele fala das eleições, portanto fala disso, que o Brasil é politicamente perigoso. E depois ele fala uma outra frase que soa até um pouco como uma ameaça. Eles jogam pesado, mas ninguém joga mais pesado que os Estados Unidos. Eu queria a sua reação a esse comentário sobre a política brasileira e as eleições. Obrigado. Olha, eu acho que ele conhece pouco o Brasil. Se ele conhece o Brasil pela relação que ele tem com a família Bolsonaro, ele desconhece o Brasil. O Bolsonaro já está preso. O que nós achamos é que os bolsonaristas que estão nos Estados Unidos, que vai por alguns delegados da Polícia Federal, que estão lá como o Ramage, que vai pelo pessoal Cláudio Magro, sabe, da Refit, onde nós prendemos 250 milhões de litros de gasolina, que eu entreguei para ele a fotografia e o endereço da casa que essas pessoas estão em Miami. Que ele poderia entregar para a gente isso. Quer combater o crime organizado? Entreguem os bandidos brasileiros para a gente poder prender. A Polícia Federal está ávida para ir lá. Até o Ramage já foi preso, mas eles soltaram. Então, deixa eu lhe falar uma coisa. Não tem país no mundo. E os Estados Unidos poderiam aprender com o Brasil de eleições mais tranquila, mais leve e menos conturbada. Não tem país do mundo que tem um sistema de urna eletrônica como o nosso, em que 2 horas após terminar as eleições, a gente já sabe o resultado em 27 estados da federação, já sabe quem é o presidente eleito, quem são os governadores, quem são os senadores, quem são os deputados. A gente não fica como no século passado com voto no papel, uma lista com 500 nomes. A gente não fica. Então, se tem alguém que tem que aprender com as eleições civilizadas no Brasil, é o meu amigo Trump. Na próxima vez eu vou levar a urna eletrônica para mostrar para ele como é que ela funciona. Tá? E a urna eletrônica é tão séria que desde 1989 ela não tinha sido implantada ainda, mas desde aquela época, ou eu sou o primeiro ou sou o segundo. Mesmo quando eles eram governo, eu fui o primeiro. Então, veja, eu acho que ele tem direito de ter as preferências eleitorais dele, as preferências ideológicas deles. Eu só espero que ele não fira o código de ética entre as nações que querem ser respeitadas na sua soberania. Só espero isso. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Como as eleições americanas é um problema deles, não é um problema meu. Então, a única coisa que eu quero é o respeito pelo Brasil que eu tenho pelos Estados Unidos. Só isso. O que Lula fez nessa entrevista no G7 foi mais do que responder a Trump, foi colocar o Brasil de pé. Quando Trump chama o Brasil de perigoso politicamente e tenta opinar sobre nossas eleições, Lula devolve com firmeza. Ele conhece pouco o Brasil e conhece pior ainda se a referência dele for a família Bolsonaro. Porque aqui tem uma coisa muito clara: eleição brasileira se decide no voto do povo brasileiro, não em palanque estrangeiro, não em pressão internacional e muito menos em torcida de extrema-direita lá fora. Lula acertou quando lembrou da urna eletrônica. Enquanto alguns países ainda enfrentam apuração lenta, confusão e contestação interminável, o Brasil encerra a votação e em poucas horas sabe o resultado. Isso incomoda quem vive de dúvida, fake news e desconfiança fabricada.
No fundo, o recado foi simples. Trump pode gostar de quem quiser, pode ter preferência ideológica, pode abraçar Bolsonaro e companhia, mas não se mete na eleição do Brasil. Soberania não é favor, é respeito. E nessa resposta, Lula fez exatamente o que um presidente deve fazer: defender o país.